Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no dia 6 de janeiro e o calendário da Igreja Universal celebra hoje a solenidade da Epifania do Senhor, que no Brasil é transferido para o domingo seguinte, que esse ano cai no dia 8. Mas mesmo assim, a leitura facultativa para o dia de hoje, embora não seja o dia da Epifania, nos fala de uma das epifanias de Jesus. Por quê? Porque na Epifania se celebram 3 manifestações de Jesus. A primeira, a manifestação aos magos. Depois, a manifestação de Jesus no batismo de João. E, finalmente, a manifestação nas bodas de Caná. A tradição da Igreja coloca essas 3 epifanias como uma coincidência de datas. Ou seja, tradicionalmente se pensa que no mesmo dia em que os magos adoraram Jesus, anos depois, foi exatamente o mesmo dia no qual Jesus foi batizado. E 1 ano depois foi quando Jesus começou a fazer o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. É isso que piedosamente pensa a tradição da Igreja. É evidente que não é necessário crer nesta coincidência cronológica, mas se você for ver os padres da Igreja, os escritores escolásticos, todos eles veem esta coincidência cronológica, mas o que é importante para nós não é a coincidência cronológica, é a coincidência teológica, ou seja, espiritual. Por quê? Porque, de fato, Jesus se manifesta. É necessário que Jesus mostre um pouco a sua verdade, a sua identidade escondida. E aqui nós vemos o testemunho de São João Batista no Evangelho, que nos fala que verdadeiramente ele que batizou com água, ele virá Jesus que batizará no Espírito Santo, alguém que é mais forte do que eu e não sou digno de desatar as sandálias. E aí, São Marcos, com muita brevidade, nos narra a cena do batismo de Jesus. Nesta cena se abrem os céus e o Espírito Santo, em forma de pomba, paira sobre Jesus e Deus declara a Jesus: Tu és o meu Filho bem-amado. Esta é a manifestação trinitária que acontece no batismo. E, portanto, aqui nós somos chamados a crer que aquela criança que nasceu no Natal, que nasceu em Belém, ele é a presença dentre nós de Deus, Emanuel. E, portanto, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, onde ele está, estão as outras 2 pessoas. Ou seja, a Trindade está sempre onde está Jesus. Isto, para nós, tem uma consequência espiritual muito clara, que é a seguinte: quando você é batizado, no seu batismo, você é unido a Jesus de forma extraordinária, ou seja, ao homem Jesus, a Jesus que nasceu em Belém. Você se torna parte do corpo dele e, portanto, existe uma presença, ou seja, a humanidade de Cristo, o Cristo está tocando você o tempo todo. E, portanto, porque esta humanidade está em contato com você, ela traz consigo a presença da Trindade. No resumo daquilo que eu estou tentando explicar, é o seguinte: em você, se você está em estado de graça, se você está na amizade com Deus, em você habita a Trindade. Mas a Trindade não habita assim de uma forma geral. Ela habita da seguinte maneira: porque você é tocado por Jesus, aquele que batiza no Espírito Santo, a Trindade está em você. É importante nós compreendermos isso. Por quê? Porque quando você vai rezar, você pode procurar Jesus dentro de você, naquele mesmo lugar onde você sabe que é tocado por Ele na hora da comunhão. Quando você comunga, você sabe que Jesus, o homem ressuscitado, está tocando você fisicamente. Naquele mesmo lugar em que Ele toca você na comunhão, você pode entrar em contato com Ele na hora da sua oração, em qualquer momento do dia. E nessa ação do Cristo em você, virá a ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.